BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa. Boa noite. O governo federal definiu para o próximo dia 23 de maio o leilão dos 6 terminais portuários em Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A data foi publicada hoje no Diário Oficial da União. E no Rio de Janeiro, o presidente Lula participou de um evento para o início da dragagem no canal de São Lourenço, no porto de Niterói. Quem vai falar com a gente sobre isso é Marília Sena. Boa noite, Marília. Oi, Núria. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, grande cerimônia hoje no Rio de Janeiro, em Niterói, com a presença do presidente Lula e do ministro Silvio Costa Filho. A gente volta com mais informações já já. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Espectro Autista e nós vamos falar como o setor de infraestrutura e logística pode receber trabalhadores neurodivergentes. Vem com a gente, o BNews 19 horas vai começar em 30 segundos. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. Os primeiros leilões portuários de 2024 já têm data marcada, vai ser dia 23 de maio. Os anúncios de licitação foram publicados hoje no Diário Oficial da União. E a expectativa da ANTAQ é arrecadar 90 milhões de reais. Nesse primeiro bloco serão arrendados 6 terminais, 4 em Recife, 1 no Rio de Janeiro e 1 em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. O REC 04 em Recife será para granel sólido e carga geral, com investimento previsto de R$ 3.600.000. O REC 08 de granel sólido vegetal é o maior deles, também em Recife, com investimento de quase 51 milhões. Ainda em Recife, tem o REC 09 e o REC 10, os dois para granel sólido e carga geral. No Rio de Janeiro, o RDJ 06 será para granel líquido, com investimento que passa dos 22 milhões. E no Porto de Rio Grande, o investimento previsto para o terminal de carga geral é de quase 8 milhões de reais. Essa rodada de leilão está caracterizada por arrendamentos simplificados, que são uma modelagem que foi feita nos últimos 2 anos pela ANTAQ, que ela visa justamente dar uma celeridade na exploração dessas áreas. Então, são contratos de menor duração, de 10 anos, mas que são justamente para poder dar dinamismo para áreas que atualmente não estão operacionais ou estão sendo exploradas de maneira precária, digamos assim, né? Um dos desafios da ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, é aumentar o número de interessados. O último leilão, que aconteceu em dezembro do ano passado, teve poucos concorrentes. A maior parte dos 5 terminais portuários leiloados teve apenas um candidato. É claro que quando tem uma competição é sempre mais interessante, mas mais importante do que isso, a gente ter a certeza de que aquela área vai ser explorada, né? Então, ainda que tenha muitas vezes apenas um único interessado, ainda assim isso é muito importante para aquele porto, para aquela, na verdade, para os usuários de uma maneira geral, né? Para aqueles que necessitam daquele serviço sendo prestado no porto público, no caso. Para esse ano estão previstos 16 leilões de terminais portuários. 2024 deve terminar com investimento de 8 bilhões de reais. Para o ano que vem, a previsão é colocar em leilão 11 terminais e outros 8 em 2026, com investimento de 1,6 bilhão.
De 2024 a 2026, vão ser mais de 10 bilhões que se espera de atração de investimentos, que são fundamentais para que os portos sejam dotados de mais tecnologia, modernização e também, com isso, aumente a sua capacidade instalada, sua eficiência e dê alternativa para os nossos exportadores, para os nossos importadores, de ter uma infraestrutura que cada vez lhes proporcione mais competitividade e, com isso, menores custos, sejam para as nossas exportações ou para aqueles produtos que chegam às prateleiras do supermercado. Então, é fundamental esse investimento para isso, para que a nossa infraestrutura portuária seja adequada a todas as nossas necessidades de consumo e também de exportação. O maior leilão previsto para esse ano vai ser para o Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. O investimento previsto é de 3 bilhões de reais. Já as licitações do Porto de Itajaí, em Santa Catarina, e do Canal de Acesso de Paranaguá, no Paraná, foram adiadas para o ano que vem. Havia expectativa de que os dois leilões acontecessem em 2024, mas eles ficaram mesmo para 2025. Foi anunciado hoje o início da dragagem no Porto de Niterói, no Rio de Janeiro, com recursos majoritários da Prefeitura. Mas teve também anúncios do governo federal e é sobre isso que a gente conversa com a Marília Sena, ao vivo de Brasília. Oi, Marília. Boa noite. Oi, Núria. Boa noite. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pois é, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou dessa cerimônia hoje ao lado do ministro Silvio Costa Filho de Portos e Aeroportos. Essa obra, Núria, ela soma 157 milhões em investimentos, sendo 137 milhões da Prefeitura de Niterói e 20 milhões da Companhia Docas do Rio de Janeiro. A gente separou um trechinho do evento, vamos assistir. A gente sabe que precisa ser feita uma dragagem de 60 milhões de reais, que lá atrás a Jandira, deputada, já defendia isso quando foi secretária, para que a gente pudesse fazer essa ligação através do terminal. E sobre a orientação do presidente Lula, ele nos autorizou a poder aportar 60 milhões de reais para que a gente possa fazer o canal do terminal pesqueiro para atender a população e o desenvolvimento da região. É dessa forma, Lindenberg, que o presidente Lula tem tido, governador, um olhar atento para o Rio de Janeiro. Desde 2003, quando eu disputei a primeira eleição para presidente, eu disse que a gente iria recuperar a indústria naval brasileira. Naquele tempo, o Mauá, o Escavagima, o estaleiro de Angra, estavam todos praticamente paralisados. Naquela época, o presidente da Petrobras dizia que era uma ilusão minha dizer que ia recuperar a indústria naval brasileira, porque a gente não estava preparado para recuperar a indústria naval. A verdade é que naquele tempo a gente não tinha mais sequer engenheiro naval, como a gente não tinha mais engenheiro ferroviário. E nós assumimos o compromisso de que a gente iria recuperar a indústria naval brasileira. E o que aconteceu na indústria naval brasileira? A gente saiu de menos de 3 mil trabalhadores para 86 mil trabalhadores na indústria naval, com todos os estaleiros do Rio de Janeiro funcionando, de Niterói, em Pernambuco, na Bahia, no Rio Grande do Sul e Rio Grande, e também no Espírito Santo. Núria, segundo o governo federal, as obras têm início imediato, mas ainda não tem data previsão, para finalizar. Segundo também o governo, esse empreendimento entre a Ilha da Conceição e a Ponte Rio-Niterói vai aumentar de 7 para 11 metros o calado do local, que aí vai permitir, claro, o aumento da função operacional dos estaleiros. Outra informação do governo é que o Porto de Niterói prevê mais de 30% de aumento nas atracações e nos serviços portuários após essa dragagem do canal de São Lourenço em Niterói. Obrigada, Marília.
A gente viu aí a fala do presidente Lula falando sobre o aumento nos investimentos na indústria naval. E esse investimento que a Marília trouxe aí no Porto de Niterói é um dos maiores investimentos realizados por prefeituras em obras portuárias. O Banco Central anunciou e realizou hoje a primeira intervenção no câmbio desde o início do terceiro mandato do presidente Lula. A última vez que isso aconteceu foi em dezembro de 2022. Mas não é só porque o dólar fechou acima dos R$ 5,00 essa semana. O Banco Central está de olho no resgate de um título do Tesouro que é atrelado ao câmbio e que o resgate vence no dia 15 de abril. A NTN A3S não é negociada há anos e em 1997 foram vendidos mais de 18,5 bilhões de reais nesses papéis. Hoje, em valores atuais, eles valem quase 4 bilhões de dólares. Então, nessa tarde, o que o BC fez? Um leilão adicional de 1 bilhão de dólares, o equivalente aí a 20 mil contratos de swap adicional, numa operação que durou 10 minutos. Na prática, o BC injeta no mercado futuro para proteger o real de variações excessivas. Nessa terça, o dólar à vista fechou estável, mas ainda acima de R$ 5,00, valendo R$ 5,05. Vamos fazer um giro de notícias pelo país. O governo de Santa Catarina quer elaborar uma lei estadual de ferrovias para ter a capacidade de autorizar a concessão de novos trechos de forma autônoma. A proposta foi discutida durante uma reunião que aconteceu ontem entre o secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias de Santa Catarina, Beto Martins, e o superintendente de Transportes Ferroviários da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, Ismael Trinques. O encontro foi em Brasília. O secretário também falou sobre o interesse em assumir a responsabilidade pela gestão dos trechos ferroviários já existentes. O governo federal liberou 10,4 bilhões de reais do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima para o financiamento de projetos de transição energética. Estão incluídas recuperações ambientais, implantação de parques solares e eólicos. É o maior investimento do setor na história. O aval foi dado ontem pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A Guarda Civil Municipal de Guarulhos, em São Paulo, autuou 57 veículos de transporte clandestinos no Aeroporto Internacional de São Paulo durante o feriado. Além de não terem autorização para esse trabalho, alguns motoristas também foram flagrados sem habilitação e com o documento vencido. Os carros também foram considerados inadequados, o que colocaria em risco os clientes. O governo de El Salvador, na América Central, anunciou a aprovação sanitária que autoriza o Brasil a exportar carne de aves e ovos para o país. Essa abertura vai contribuir para o aumento do fluxo comercial entre os dois países. As exportações para El Salvador em 2023 somaram 137 milhões de dólares. Os principais itens exportados foram cereais e produtos florestais. As indústrias de máquinas e implementos agrícolas registraram queda na receita de vendas em fevereiro. A redução chegou a 28,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. No primeiro bimestre do ano, as vendas encolheram 29,7% e no acumulado dos últimos 12 meses, a redução atinge 23,1%. Tem muito mais informação e ainda nessa edição tem reportagem sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. O BNews 19 horas volta já. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo,
fazendo o nosso país crescer, levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos do Porto de Santos, 10 anos de história por você. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. Somos Modal GR. A tecnologia está em constante transformação. Nós também, desde 2015, impulsionamos negócios com tecnologia de resultado. Abraçamos a mudança para maximizar a eficiência e dar agilidade ao seu negócio com soluções personalizadas. Tecnologia é nossa forma de transformar o planeta e fazer com que nossos clientes acompanhem a evolução digital. Modal GR, tecnologia e inovação estão no nosso DNA. O Ministério dos Transportes publicou no último dia 8 de março uma portaria determinando que as praças de pedágio das rodovias federais devem oferecer, já a partir de junho, opções de pagamento em Pix e cartões de débito e crédito. Mas o desafio, principalmente com o Pix, deve ser grande. Hoje, olha só, apenas 3 praças de pedágio nas 174 existentes nas 26 concessões federais aceitam pagamento nesse método. E essas 3 estão todas, olha só, na BR-163, que liga as áreas produtivas do Mato Grosso aos portos do Arco Norte, no Pará. É muito pouco, né? Os entraves aí são principalmente de rede, porque muitas praças ficam em áreas rurais que dependem de sinal de internet tanto nas cabines quanto nos celulares de motoristas. No tempo, porque a operação fica mais lenta, né, no Pix do que aquelas com cartões. E nos custos, porque além de ter rede Wi-Fi, os bancos cobram por transação para a confirmação dos pagamentos. A gente vai ficar de olho nessa situação e vai trazer mais informações para vocês aqui no BNews. Agora a gente faz mais um giro de notícias. Um helicóptero caiu hoje de manhã no aeroporto municipal Arnaud Marinho, em Pará de Minas, região centro-oeste de Minas Gerais. Ninguém ficou ferido no acidente. A aeronave, um monoturbina Esquilo, tocou o chão com a pá da hélice, antes de tombar na parte gramada do aeródromo. O helicóptero pertence à EFAI, a escola de pilotagem que fica em Contagem, também em Minas Gerais. A Infraero vai voltar a administrar mais um aeroporto brasileiro. O terminal de Ariquemes, que fica a 200 quilômetros de Porto Velho, capital de Rondônia, vai ter o controle transferido do governo do estado para a empresa estatal, num processo que deverá durar 120 dias. A portaria foi publicada ontem pelo Ministério de Portos e Aeroportos no Diário Oficial da União. O aeroporto tem pista de 1.300 metros de comprimento e 18 de largura. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, anunciou investimentos para o aeroporto de Blumenau. Serão investidos 2,8 milhões de reais para obras de balizamento noturno. O anúncio foi feito durante a visita à obra de revitalização do aeroporto. O governo do estado já havia repassado 7 milhões de reais para a recuperação da pista. Seguem abertas as inscrições para o concurso público do Porto de Santos, no litoral de São Paulo. As inscrições vão até o dia 6 de maio.
São 242 vagas para nível médio e superior. Os salários variam de cerca de R$ 2.800 até R$ 8.100. Tem mais informação fresquinha no portal BNews, vamos para lá? Olha só, a gente vê mais informação da região sudeste, do presidente Lula e o ministro Costa Filho, na dragagem do canal São Lourenço, lá em Niterói. A gente tem aqui informação sobre os leilões portuários que vão acontecer em maio. A gente tem informação sobre a audiência pública do terminal da Vila do Conde, no Pará. Santa Catarina, que está elaborando uma lei estadual de ferrovias para dar autonomia para o estado fazer concessão de trechos ferroviários. Tem muito mais informação. Você, como sempre, confere tudo, inclusive aí a TV BNews e toda a nossa programação no site portalbnews.com.br. Tem mais no próximo bloco e a gente vai falar sobre ESG. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e o ministro dos Transportes, Renan Filho, assinam amanhã um protocolo de intenções para promover mais uma edição do programa Pró-Equidade de Gênero e Raça. O objetivo é incentivar a igualdade em acesso, remuneração, ascensão e permanência no emprego nas agências reguladoras e nas empresas públicas vinculadas ao Ministério dos Transportes. Além, é claro, em toda a rede de companhias que atuam direta e indiretamente na infraestrutura rodoviária, ferroviária e logística do país. Na edição de amanhã, a gente vai trazer mais sobre isso. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. E o setor de infraestrutura e logística pode atuar na inclusão dos portadores de transtorno do espectro autista no mercado de trabalho. O Marcos mora em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Todo dia, ele faz publicações nas redes sociais, vídeos que fazem a conscientização sobre o autismo. O destino final do trem sempre vai ser a estação, ou seja, o destino final do cérebro sempre vai ser aprender, só que cada trem passa por estações diferentes até chegar ao final, e o autista vai passar por alguns apoios diferentes até chegar no final, que é o desenvolvimento que o pai e que a mãe esperam. Então, tudo que o autista precisa é um pouquinho mais de paciência,
um pouquinho mais de clareza nos teus detalhes que tu vais ensinar para ele, um pouquinho mais de parcimônia, e assim ele vai avançando, porque quando a gente apoia, o autista se sente empoderado e assim ele se sente capaz de vencer qualquer barreira. Aos 30 anos, Marcos recebeu o diagnóstico ainda criança e hoje faz palestras e treinamentos. Eu descobri um pouco depois, com 7 anos de idade, mas eu falo dessa busca que eu tenho desde pequeno até hoje e estou levando essa mensagem para vários lares do Brasil inteiro. A Andrea Werner recebeu o diagnóstico de autismo já aos 47 anos. Eu tenho um filho de 15 anos que é um autista com alto nível de suporte, como também porque eu fui diagnosticada e eu vivo essa causa há mais de 10 anos. Então eu conheço profundamente a realidade das famílias, eu sei o que falta, eu sei tudo que inclusive não melhorou desde que eu comecei o ativismo há mais de 10 anos. O Theo, filho da Andrea, tem 15 anos e há 10 teve o diagnóstico. Para contar a experiência, ela criou o blog Lagarta Vira Pupa. O que era uma troca de experiência virou ativismo. E em 2021, ela foi eleita deputada estadual em São Paulo pelo PSB. Então, eu consigo um diálogo muito bom com todo o espectro político. E isso me ajuda, por exemplo, às vezes eu vou mandar um ofício pedindo alguma coisa para o MEC. A maioria absoluta dos deputados assina e não quer nem ler, porque se eu falei que pode assinar porque é bom, eles confiam em mim. Eu tenho um diálogo muito aberto com todas as secretarias aqui, apesar do meu partido não ser base do governo, eu sou bem recebida em todas as secretarias, e assim, na base do diálogo, a gente vai tentando, de passinho em passinho, porque política é isso, né? É um passinho de cada vez. A gente está aqui hoje com a Fabiola Julião, ela que é presidente do Instituto Social Brasil Export. Hoje, 2 de abril, pouca gente sabe, mas é o dia de conscientização do autismo aqui no Brasil. Fabiola, e o Instituto tem um papel social relevante para trazer as pessoas com autismo, eu vou falar até autismo, para não ser tão específico, para o mercado de trabalho, ainda mais no setor como a infraestrutura, né? O que o setor de logística pode fazer para inserir essas pessoas no mercado portuário? Hoje é um dia muito especial, muito importante para toda a comunidade, para todos os autistas, para os familiares e para a sociedade em geral. É um dia que a gente pode falar um pouco mais sobre aceitação. Eu tenho preferido falar sobre aceitação do que sobre inclusão, porque a inclusão, estamos todos incluídos na sociedade, né? Em que ponto a gente está hoje no mercado de trabalho, principalmente no nosso setor, né? É um setor super fechado. Sim. Como que a gente consegue ter essa aceitação? E como que a gente consegue fazer o mercado ver o potencial dessas pessoas? Fala-se em cotas, né? Para PCDs, mas eu vou além. Eu acho que a gente, como instituto, o nosso objetivo vai ser buscar as potencialidades desses autistas, dessas pessoas neurodiversas, para que haja de fato uma inclusão no mercado de trabalho. Eu acho que o nosso papel é formar, além de tudo, né, formar as pessoas neurodiversas para estarem aptas a estarem dentro dessas empresas. Não adianta a gente forçar uma inclusão, forçar uma adaptação, nem de um lado nem de outro, nem do lado do autista como do lado do empregador, sem que haja uma adaptação de ambos os lados. Eu acho que é empoderamento familiar para que a família possa reconhecer as potencialidades desses jovens, dessas crianças, e entender que sim, eles podem fazer parte dessa sociedade, e depois a formação profissional e o acompanhamento profissional dentro dessas empresas. Como que surgiu essa ideia de ter um instituto dentro do grupo? A ideia dessa responsabilidade social veio como que acontece com quase todas as pessoas, né? A gente se interessa por uma dor quando a gente a sente, né? Eu e Fabrício temos um filho, hoje com 5 anos, diagnosticado com autismo, com 2 anos de idade, e em 3 anos a gente vem aí lutando para que a sociedade se adapte a ele e que ele tenha condições de se adaptar melhor ao ambiente da nossa sociedade. E com isso eu pude presenciar a luta de mães, muitas vezes sozinhas, muitas vezes completamente carentes de informação e de amparo, que vivem um cenário completamente diferente do meu.
né? Então, a ideia do Instituto é realmente colaborar para que outras famílias tenham as oportunidades que a gente tem, colaborar para que o empoderamento dessas famílias seja garantido, o conhecimento, o atendimento, a educação, para que a gente possa realmente fazer com que esses jovens estejam inseridos no mercado de trabalho. O setor da infraestrutura é um dos setores que mais emprega no nosso país, tem como uma grande base de trabalho a questão do ESG, muito hoje direcionada para a questão ambiental, por uma questão lógica, mas que tem muita potencialidade no segmento do S, do social. Então a gente vem para unir essas duas pontas, a ponta de quem precisa, de quem tem projetos e de quem pode abraçar esses projetos através de incentivos. É mais simples do que parece. A gente só precisa conhecer. O conhecimento, ele liberta, o conhecimento, ele traz a aceitação e a aceitação traz a inclusão. Que seja mais orgânico, que isso seja mais natural e eu tenho fé que isso vai dar certo. Trabalho super importante e o Grupo Brasil Export, que tem toda essa capilaridade, realiza aí eventos no Brasil inteiro, também tem levado esses temas para as lideranças do setor. Esse foi o BNews 19 horas desta terça-feira. Para outras informações, como sempre, você acessa o nosso site portalbnews.com.br. Siga a gente nas redes sociais, se inscreva no canal da TV BNews no YouTube. Tenha uma ótima noite para você, a gente se vê amanhã. BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa.